Olá, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, eu continuarei falando sobre a filosofia patrística. Aliás, farei um breve resumo sobre a filosofia patrística e também acrescentarei alguma coisa sobre o principal pensador da filosofia patrística, Santo Agostinho. Querem saber mais? É claro, vem comigo! Opa, já estamos de volta, é isso aí, continuando aqui a nossa aula de filosofia e continuando também o nosso assunto sobre patrística e Santo Agostinho. Que é, velhinho? A filosofia patrística, ela é a filosofia dos pais ou padres da igreja. Pais para os protestantes ou evangélicos e padres para os católicos. Essa filosofia ajudou a fazer a conciliação entre a fé e a razão, ou seja, entre a filosofia grega e o pensamento cristão, bastante estabelecido na época e bem influente dentro da sociedade daquela época. Claro! Essa filosofia corresponde à primeira fase da filosofia medieval. A filosofia medieval que é dividida entre patrística e escolástica. Patrística, principal pensador, Santo Agostinho, que nós estamos estudando, e escolástica, principal pensador, São Tomás de Aquino. Anota aí. Pois é, ela teve como principal característica, ou principais características, a expansão do cristianismo por toda a Europa e também o combate aos hereges e pagãos daquele período. Pois é, e sobre Agostinho de Hipona nós falamos que ele foi o principal pensador da filosofia patrística. Ele nasceu em uma cidade chamada Tagaste, que atualmente se chama Souk-Ahrais. É uma cidade localizada num país que se situa no norte da África, chamado Argélia. Argélia, cuja capital é Argel. Anota aí. Pois é, Santo Agostinho nasceu no século IV da nossa era e faleceu no século V da nossa era. Na realidade, ele nasceu em 354 da nossa era e faleceu em 430 da nossa era. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ele é um pensador muito importante tanto para a comunidade católica como para a comunidade protestante ou evangélica. Ele foi canonizado santo pela Igreja Católica e foi também, recebeu o título também da Igreja Católica como doutor da Igreja no ano de 1298. Alguns dizem que foi em 1292, mas o mais certo é que foi em 1298 da nossa era. Ele recebeu, então, esse título de doutor da Igreja. A sua filosofia influencia tanto católicos romanos quanto católicos ortodoxos, mas os católicos ortodoxos discordam dele em alguns pontos, ou discordaram dele em alguns pontos. Dentro da comunidade dita evangélica, assim, ele tem bastante influência entre os anglicanos, entre os luteranos, inclusive o reformador Martinho Lutero, o responsável pela reforma protestante, ele foi um monge agostiniano, ou seja, o Martinho Lutero, ele bebeu muito da fonte de Santo Agostinho. Então a reforma protestante tem muito da influência, ou foi muito influenciada pela filosofia e pela teologia de Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho também tratou do problema do mal. Ah, o mal, esse mal, sempre o mal. Jesus! Porque tudo era muito confuso. Qual era a indagação? A indagação poxa, peraí, existe um Deus que é todo bom. Existe um Deus que é onipotente, é um Deus todo-poderoso. Existe um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. Existe um Deus que é onipresente, está em todo lugar. Ou seja, se Deus tem toda essa soberania... É verdade. E ele é todo bem, como é que ele perdeu a mão em relação ao mal? E se ele é o criador de todas as coisas, como ele pode ter criado o mal? Esse foi um problema. Mas Santo Agostinho ele acaba tendo uma obra que é muito conhecida chamada livre-arbítrio, um assunto muito polêmico hoje dentro da comunidade evangélica. Isso causa uma polêmica, vocês não têm ideia, mas esqueçam isso.
Na verdade, o que Santo Agostinho vem, ele acaba dividindo o mal em mal metafísico, mal moral e mal físico. O mal metafísico é aquele mal que se define como afastamento de Deus. O homem se encontra na condição de mal porque ele se afastou do supremo bem, do bem maior. E por que ele decidiu afastar-se do supremo bem, do bem maior que é Deus? Porque Deus concebeu ao homem o livre-arbítrio, a capacidade dele decidir se quer Deus ou se não quer Deus. Em cima disso, nós partimos para o segundo tipo de mal, que seria o mal moral. Esse mal moral seria o pecado. Pois é, o homem seria o pecado, mas que tipo de pecado? Aquele pecado original, aquele pecado que começou lá no Jardim do Éden, que estava no Éden com Adão e Eva. Esse pecado é o chamado pecado de origem, ou melhor, pecado original. Esse aí seria o mal moral. O homem, por que pecado original? Por que pecado? Porque o homem afastou-se de Deus. O homem quis seguir pelo seu próprio caminho e pela sua própria vontade, vivendo assim, distinto de Deus, separado de Deus. Esse afastamento de Deus, ou esse decidir-se seguir a sua própria vontade, o seu próprio querer, é fruto do livre-arbítrio, e isso aí gerou o mal moral, que é o pecado, o afastamento de Deus. Isso na ótica e no pensamento de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Beleza. E o terceiro passo seria o mal físico, porque esse mal moral gerado pelo afastamento de Deus, pelo não querer mais estar próximo de Deus, acabou acarretando outras situações piores, que é o quê? O mal físico. O mal físico que seria a morte, a doença, a angústia, a dor, a calamidade, tudo que nós vemos aí de mal que acarreta o nosso corpo e automaticamente acaba acarretando também, acaba influenciando também o nosso entorno, o nosso redor, seria o último estágio do mal que Santo Agostinho propagou, que seria o mal físico. Então nós temos o mal metafísico, que seria o primeiro estágio. Nós teríamos o segundo estágio, que seria o mal moral, pecado, e nós temos por terceiro e último o mal físico, que seria a questão carnal, a questão do nosso corpo, da nossa dor e a natureza que é influenciada também pelo nosso corpo. Deu para entender? Entenderam bem? Pois é, muito louco isso, né? Anotem aí, anota aí. Então, dentro dessa perspectiva, o Santo Agostinho desenvolveu a teoria da iluminação. O que seria isso, professor Samuel? Essa teoria afirma que nós possuímos as verdades eternas porque as recebemos de Deus. Ou seja, no platonismo e no neoplatonismo, principalmente no platonismo, existe algo chamado reminiscência da alma. Ou seja, como nós alcançaríamos a verdade, o mundo inteligível, o outro mundo, o mundo real, que não seria esse mundo, porque esse mundo é o mundo das sombras. Esse mundo aqui é um mundo sensível, ou seja, é um mundo ilusório. Como alcançaríamos o mundo inteligível? Alcançaríamos através da reminiscência da alma, ou seja, voltaríamos através da dialética, né? Chegaríamos e lembraríamos do mundo de onde viemos e para onde voltaremos, segundo a filosofia platônica, a passagem do mundo sensível para o mundo inteligível, um outro mundo, um mundo que não é esse aqui. Pois bem, só alcançaríamos este mundo através dessa situação. Seria nos revelado este mundo que outrora vivemos e que agora não vivemos. Ih, rapaz. Pois é, para Agostinho de Hipona, nós receberíamos essa iluminação ou receberíamos essas verdades eternas, não por esse processo aí de reminiscência, esse processo de dialética. Através de que nós recebemos essa verdade? Através da conversão a Deus, através da aproximação. A conversão seria novamente essa aproximação, essa reconciliação com Deus. Então, através dessa reconciliação ou aproximação de Deus, nós
possuiríamos ou receberíamos essas verdades eternas. Deu para entender? Pois é, bem diferente, né? Anotem aí. Pois é, meus queridos, uma outra coisa que ele pensou também foi acerca do tempo. O que ele indagou acerca do tempo? Porque ele estudou várias situações da nossa realidade. Ele indagou o seguinte: se alguém não me perguntasse acerca do tempo, se alguém não me perguntasse ou não indagasse, eu saberia. Mas se alguém me perguntasse, eu não saberia como responder. Porque havia a indagação da questão do tempo, o nosso tempo e o tempo de Deus. Deus vivia na eternidade, ou seja, um lugar aonde não há tempo. Deus vive num lugar onde não há tempo. Se ele vive na eternidade, não há esse tempo. Na nossa realidade, existe o tempo, passado, presente e futuro. E como não se tem como conceber o nosso tempo com o tempo de Deus, o nosso futuro, como Deus sabe, o nosso presente, como Deus saberia, e isso era muito complicado para explicar. E até hoje isso é muito complicado para se explicar. Ele disse, olha, acerca disso aí, se alguém não me perguntasse, eu saberia. Mas se alguém me perguntar, eu não saberia responder. Resposta inteligente, né? O cara era bom, sacava muito. Então, sua contribuição de suma importância foi o desenvolvimento da teologia como uma disciplina acadêmica. Foi em Agostinho de Hipona, no conhecido aí Santo Agostinho, que a teologia passou a ser uma disciplina acadêmica. Porque essa agregação, esse agregar da filosofia, porque ele concordava com Justino, ele não concordava com Tertuliano, porque Tertuliano, como eu falei, não aprovava a conciliação entre a filosofia grega e a fé cristã. Já Agostinho de Hipona, ele concordava, e ele falava quase a mesma coisa que Justino. Ele dizia, olha, eu posso ver traço na filosofia grega, depois na filosofia helenística, eu posso ver traços de Deus nela, e por isso eu a uso para que eu possa assim promover o cristianismo. O que nós devemos entender com isso? Devemos entender o seguinte: é possível conciliar fé e razão? Fé e razão se conciliam? Você tá falando sério? Houve conciliação, porém essa conciliação ela teve uma ordem, uma hierarquia. Em Agostinho de Hipona, essa conciliação ela tem os seus pormenores. Por exemplo, a fé tem primazia sobre a razão, ou seja, a razão submissa à fé. Isso. Por isso vem aquela famosa frase dele: creio para poder compreender, creio para que possa entender, creio para que possa compreender. Ou seja, a fé ela vem primeiro para que nós possamos compreender através da razão. Pois é, mas professor Samuel, para chegar ao conhecimento nós precisamos, nós dependemos então da fé? Não, Santo Agostinho vai responder que não precisamos da fé para chegar ao conhecimento. Sem a fé, nós alcançamos o conhecimento, mas é um conhecimento vazio. É isso que Santo Agostinho explicava, é um conhecimento vazio. É preciso que a fé ela venha primeiro para que esse conhecimento possa preencher o ser humano e possa fazer com que o ser humano alcance toda a plenitude da verdade. Daí a fé ela ter primazia sobre a razão, e a razão ela está subordinada à fé. Então, creio para que eu possa compreender. Tipo assim o quê? Vai, pra eu poder ver. Pois é, o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, na realidade, Agostinho de Hipona, porque ele foi consagrado bispo no ano 395 ou 396 da nossa era. Eu vou deixar aqui na descrição. Pois é, consagrado bispo na cidade de Hipona. A cidade de Hipona, que hoje seria localizada, atualmente seria a cidade de Annaba, também localizada na Argélia. A Argélia, como eu falei anteriormente, é um país situado no norte da África, que contém 48 províncias e é um país predominantemente árabe. Anota aí.
Pois é, então, na nossa aula de hoje eu quero deixar, como sempre faço, um pensamento aqui do Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. O pensamento é: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. É aquilo, né? Quando a verdade ela acaba cooperando ou afirmando aquilo que nós vivemos, ok. Mas quando ela confronta com algum erro da nossa vida, aí a gente não é muito simpático a ela. Pois é, essa é uma frase deixada aí pelo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, anota aí. Então, gostaram da nossa aula de hoje? Pois é, se gostaram, já sabe. Aquele like, isso mesmo, dá aquele like. Se não gostou, dá dislike também. Inscreva-se em nosso canal, o canal Filosofia na Veia, e também ative o sininho para receberem as notificações assim que um novo vídeo, uma nova aula for postada aqui no nosso canal. Ok? Pois é, e assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus, não esquecendo, lembrando-se sempre, filosofia na veia. Até a próxima!